Gostaria de estar saudando a todos com gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. O Voz que Clama no Deserto. Você, cada jovem, cada adolescente e todos quanto além dele estarão aqui conosco nesse momento, dentro do quadro aqui, né? Pertinente ao jovem, né? Jovens Seus Fortes, onde o tema central desse primeiro trimestre, o tema central, fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia, né? Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. E a lição 3 que estaremos conhecendo neste momento, conteúdo, tem como tema clamor e libertação, a liderança de Otiniel. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na Tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor deve nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor, venhamos estar junto. Queremos Te pedir a Tua bênção mais uma vez, nesse momento, pela vida de cada jovem, de cada adolescente, de cada irmão, de cada irmã, que independente da idade, ela também vai estar conosco aqui durante esse período. Pai, nos ajuda durante todo esse percurso, fala conosco, Senhor, através do conteúdo ou além dele. Senhor, é que nós pedimos, carecemos e suplicamos. Em nome do Senhor Jesus, e já Te agradecemos, meu Pai. Amém. Vamos estar aqui abrindo o PowerPoint. Texto áudio. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Resumo da lição: a liderança servidora e abnegada é uma marca da vida cristã. Então vamos estar, pelo menos nesse, não sei se nas outras lições, né? Estaremos aí continuando até mesmo, né? Numa questão biográfica, né? Que no caso aqui vai tratar da liderança de Otiniel em resposta ao clamor do povo a Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Texto bíblico, Juízes 3, 5, 11 diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e fariseus, e heveus, e jebuseu, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, serviram o seu Deus. Observe que o cenário aqui é um cenário, caro jovem, de desobediência a Deus, né? Porque o Deus tinha dito, né, através de Moisés, através da lei, que eles não poderiam compactuar com outras sementes, né, com outras nações, mas sim da própria raiz, da própria semente dos hebreus, que deveriam constituir para si, né, mulheres, esposas, esposos, para dar continuidade ao crescimento da nação de Israel num sentido, né, e em obediência também à palavra de Deus. O versículo 7 diz: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, serviram aos Balaíns e a Astarote. Observe, caro jovem, a contraposição, a contramão. Se nós tomarmos a palavra de Deus e buscarmos viver a palavra de Deus, obedecer, ouvir, nós estaremos demonstrando que nós amamos a Deus. Porém, contrapartida, quando esquecemos de Deus, quando abandonamos a sua palavra, aí nós estamos fazendo, né, aquilo que é mal aos olhos do Senhor, e nos colocamos como inimigo de Deus.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu, olha só, em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Observe que anos, comparado aos demais outros períodos em que outras partes de tribo, outras clãs da tribo de Israel ficaram sujeitos, isso aqui foi um tempo pequeno. Porém, observe que foi angustiante. Então, amados, não tem como negarmos a realidade, né, do que é viver sobre a vida e o prazer do pecado. É recalcitrar contra os aguilhões, como disse o Senhor Jesus ao apóstolo Paulo. E continuando, ele diz: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador e o libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu a sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, observe bem, irmão. E Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Observe que essa palavra, esse termo usado aqui do tempo, 40 anos, ressoa, né, sobre as palavras de Jeremias, quando disse para o povo que os planos de Deus para Israel são planos de paz e não de guerra. A guerra, amados e queridos jovens, parte sempre de nós, em buscarmos viver na contramão de Deus, na contramão da sua palavra. E aqui diz 40 anos. 40 anos, amados, que eles passaram, né? Essa era a vontade de Deus, que se eles permanecessem sob a liderança de Deus, haveria um dos maiores herança, né? Ou busca em que o mundo e que as pessoas querem, que é a paz. Um dos maiores patrimônios, né, que podemos tê-lo em nossa vida é ter paz. Paz com Deus e paz com a nossa própria consciência. E a terra sossegou, teve paz. 40 anos. E Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Observe que só depois da liderança, eles tinham ali paz por conta da liderança. Estavam sob a direção de Deus, sob a instrumentalidade de Deus. Veio o Espírito do Senhor. Então o livro de Juízes, acercado dessa recorrência de liderança, também mostra, caro jovem, essa característica de importância, que só vai haver prosperidade, só vai haver paz, se a qualquer liderança que venha ser instituída por Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Fora disso, é só dor, é só frustração, é só aflição, né? Primeiro ponto, o povo de Israel sob pressão mesopotâmica. A aprovação de Deus. Na continuidade do êxito das consequências da fidelidade de Israel, o texto bíblico destaca que Deus permitiu que ficasse na terra algum de seus inimigos. Não foi Deus permitiu, mas quem tomou essa iniciativa foi os próprios israelitas, porque a ordem era para dizimar a todos. Eles permaneceram ali para que a nação israelita fosse provada. Era uma forma do Senhor treinar a nova geração da arte da guerra, uma vez que ele não havia experimentado as batalhas dos seus antecessores. Era preciso ter os seus próprios desafios. Deus não quer um povo fraco, que não saiba manejar uma arma na peleja. Muitas vezes, seja em razão da desobediência ou da necessidade de passarmos por experiência que fortalece a nossa fé, ele não nos poupa de nossas adversidades. Paulo escreveu que também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança. O propósito divino não era a destruição do seu povo, mas o seu aprendizado e fortalecimento. De igual forma, vivendo no mundo atual,
Deus não promete remover os nossos adversários, mas oferece-nos graça e força para enfrentá-lo. Dado o fato da sua presença, né? 41:10 dias estarei contigo. Segundo subponto, a desaprovação de Israel. Infelizmente, o povo não foi aprovado no teste. Em vez de enfrentar e derrotar os seus adversários cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus, eles se casaram com suas filhas e adotaram seus costumes pagãos. Deliberadamente, eles desobedeceram ao mandamento do Senhor, de não constituírem matrimônio com os habitantes de Canaã. A ordem divina não era étnica, mas espiritual. Casar-se com mulheres do povo cananeu significava abrir a porta para a idolatria e o abandono do Senhor, como de fato ocorreu. Essa mesma precaução, ela se encontra estendida, caro jovem e adolescente, é bom até vocês saberem disso, se aqui não sabe, aqueles que estiverem aqui conosco, é que até mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele trata em parte desse assunto, que aquele que estiver namorando, né, que não continue dessa maneira, mas que procure, se está se abrasando, procure se casar, para não cair no caminho do pecado, né, no caminho da fornicação e quem sabe até mesmo do adultério. Porém, Paulo também diz para que eles escolhessem uma moça no Senhor, casassem no Senhor, porque senão, amados, vai haver conflito, vai haver infidelidade, vai haver confusão, vai haver atrito seguido de atrito. Por quê? Porque se um é crente, que é fiel a Deus, casa com um que não é crente e que é infiel a Deus, logo, amados, vai haver problema. Por quê? Porque, tomando como exemplo um crente e uma mulher que ele tomou como esposa, que é do mundo, que não é crente, seja ela idólatra ou não, independente disso, seja a sua crença, mas ela não é crente em Deus, o único Deus e Senhor. Aí ele vai para o culto e ela vai para o baile. E qual a segurança que vai haver em uma pessoa que você sabe que não tem temor de Deus, que não comunga qualquer relacionamento em comprometimento voluntário e em amor a Deus? A esfera desse relacionamento, ela se romperá, porque o próprio Senhor Jesus disse que casa dividida não permanece, porque essa divisão ela já acontece desde o princípio dessa questão de um ser crente e do outro não crente, como diz, né, ali em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 6, versículo 14. Observe que diz a palavra do Senhor: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a justiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, logo, essa já é um princípio divino. Não é um mandamento que ficou esquecido por se tratar do Velho Testamento. Não, nós estamos falando aqui de princípio divino. E princípio, ele não está preso nem a tempo, muito menos à cultura ou a qualquer outro cenário. O princípio de Deus, ele permanece, né? Passarão céus e terra, mas a sua palavra ela permanece. Logo, seus princípios também eles permanecem. Então, ela diz aqui que a ordem divina não era étnica. Deus não tinha nada contra casar com outra pessoa de outro país. Não era isso. Era questão espiritual, como nós lemos ali em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Casar-se com a mulher dos povos cananeus significava abrir a porta, olha, para a idolatria e o abandono do Senhor, como de fato ocorreu. E nós vemos aí um exemplo bem categórico, que sempre se fala do caso de Salomão na sua velhice, né? Por uma questão política de ter tantas mulheres,
passou ali até adorar vários deuses e abraçar várias crenças. Quanto ao seu arrependimento, só Deus sabe e Salomão, né? Louvado seja Deus. A mistura levou à perda da identidade dos valores judaicos. No Novo Testamento, esse princípio ainda permanece, olha aí, com a advertência de que o salvo em Cristo não pode se prender a um jugo desigual com o incrédulo, 2 Coríntios 14. Por esse motivo, o jovem cristão deve orar a Deus e ter relacionamento com pessoas que expressam seus valores e princípios bíblicos. Observe que sempre Deus, nos nossos quadros, está falando, porque o conteúdo, como disse, estou tomando de igual modo juntamente com vocês, né? É nesse momento que eu estou juntamente com vocês tomando conhecimento do conteúdo. E às vezes faço um comentário que nós logo em seguida vemos a menção confirmando a palavra dessa reflexão, né? Terceiro, voltando a ser escravo. Em decorrência da perda da identidade vivendo sob a influência dos falsos deuses, os israelitas se esqueceram do Senhor. Isso mostra que decisões irrefletidas e relacionamentos estabelecidos fora da palavra de Deus levam ao desvio e até mesmo à apostasia da fé. Muitos acreditam que diferenças de confissão de fé e valores espirituais não são aspecto importante na hora de decidir sobre o namoro e casamento, que vão se resolver com o passar do tempo. E engano nosso, amados. Engano nosso. Eu conheço o irmão que ele deixou os caminhos do Senhor por conta que a esposa não era crente. Só que, amado e querido jovem e adolescente, há casos e casos. Aqui estamos falando de quem é crente que não casou ainda. Eu estou me dirigindo a você que é jovem, você que é adolescente, que porventura, ainda que seja jovem, né, pode ter casado, mas que não tenha se casado ainda. Porque quando eu me converti, eu e minha esposa éramos católicos, éramos idólatras. E o senhor fez eu ver, né, que eu estava servindo a imagem de escultura, sendo um idólatra, e que o meu destino era o inferno. E eu me arrependi, né, criei no Senhor Jesus, né, supliquei a Ele que Ele viesse a ser Senhor da minha vida. E assim o Senhor mudou toda a minha trajetória, todo o meu entendimento, a luz pela qual Ele fez reluzir e brilhar no meu coração. Assim também, em extensão, fez isso na vida da minha esposa. Hoje, meus filhos, quando cresceram, eles cresceram no lar cristão. Onde eu levava para a escola dominical, eles cresceram. Então, há casos que também a pessoa, somos duas descrentes e um se converte. Isso não quer dizer que tenha que abandonar sua esposa, jamais. É nesse caso que tem que fazer do altar, né, do seu quarto, o lugar de clamor, de súplica pela sua esposa, para que ela seja ganhada para Cristo, pelo agir de Deus. Assim, consequentemente, também, não de diferente maneira, o homem, assim como Pedro orienta a mulher, ganhar o seu marido no silêncio, com o próprio testemunho de vida. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O que fica para nós é o princípio de que um casamento sob jugo desigual não é, nunca foi, nunca será da vontade de Deus, porque se trata de um princípio bíblico e espiritual. Este episódio mostra o oposto. Por essa escolha errada, a ira divina novamente se acendeu, os israelitas passaram a viver como escravos sob a opressão de Cusã-Risataim. Deixa eu voltar aqui. É que gritaram aqui no meu portão. Rei da Mesopotâmia. Deus não quer que aqueles que foram libertos voltem à escravidão. Mas o pecado faz isso. Por esse motivo, Paulo advertiu: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Essa servidão que Paulo se refere é a servidão do pecado. Porque isso acontece, amados. Há muitos que têm abandonado, têm caído dessa firmeza e até voltado à origem de uma fé, de uma crença idólatra. De uma crença e de uma fé ocultista. Que o Senhor tenha misericórdia destes nossos irmãos
e daqueles que se encontram sob essa esfera. Mas nós que caminhamos, caro jovem e adolescente e irmão, na trajetória, né, segundo a vontade de Deus, viemos a vigiar, porque o que não for do agrado de Deus, né, de forma automática, a ira de Deus se levantará. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias conosco. E se é o caso de eu abandonar, de eu me desfazer, ou de eu desprezar, vulgarizar a graça de Deus e o mandamento de Deus, o princípio de Deus para a minha vida, com certeza, exemplo de Israel, também se levantará, né, aquele que vai ser que vai nos oprimir. Às vezes o Senhor usa uma enfermidade, o Senhor usa uma situação, o Senhor usa até uma questão dentro da nossa própria casa, ou da vizinhança, independente. De algum lugar vai vir o tratar de Deus em nossas vidas. Porém, a vontade do Senhor é que nós permaneçamos firmes. Segundo Otiniel, o primeiro juiz, clamou do povo. Diante da opressão do inimigo, restou ao povo clamar ao Senhor. Clamor é um pedido de socorro em um momento de grande aflição e necessidade. Eu quero parar aqui, caro jovem, porque quando ele falou aqui, que dentro da versão, que o Otoniel, o primeiro juiz, o tema aqui, do ponto, isso me chamou a atenção, que esses 8 anos, agora observe, que no caso de Otoniel foi 8 anos. Depois que o povo desviou de novo, foi aumentando. Até o ponto de já ficar 20 anos, 40 anos sob o jugo. Por quê? Porque se Deus tratou conosco e tiver que tratar diante do mesmo erro que nós viemos a cometer, por certo será dobrado esse juízo, amados. Tudo isso são advertências que nós temos que nos atentar. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Deixa eu ver só se eu liberei aqui o áudio. Tá. Quando tudo parece perdido, alçar a voz pedindo ajuda divina é a melhor saída. Se tem algo que podemos aprender com Israel, nesse momento é a sua disposição em recorrer ao Senhor, expressando contrição. O coração de Deus é tocado quando há arrependimento. E somente por meio de arrependimento há restauração e avivamento. Por isso, ouvindo o gemido do povo, Deus levantou um libertador, chamado Otiniel ou Otoniel, o primeiro juiz. Quando o povo precisa de libertação, quem provê o libertador é Deus. E quanto a isso que nós comentamos aqui, nas próprias lições nós vamos estar passando por essas situações aí, comprovando esse aumento de cativeiro na medida que o povo se tornava, né, duro de coração e recorrente nas suas declinações na fé. Isso é uma soma da graça que se revelará plenamente em Cristo, Salvador do mundo. No meio do seu povo, Deus levanta líderes para cumprir o seu propósito e realizar missões específicas. Moisés e Josué estavam mortos, mas Deus continuaria a conduzir e a livrar a nação escolhida. Também aprendemos que sempre há um remanescente fiel. Israel tinha pecado, mas Deus encontrou alguém que poderia usar. Também isso é de suma importância. Segundo subponto, a liderança de Otoniel. Otoniel era filho de Kenaz, irmão de Caleb, o mais novo, né? Portanto, ele tinha em sua família alguém em quem se inspirar e seguir seu exemplo, como é o caso de Caleb. Juntamente com Josué, Caleb foi um dos espias que tiveram coragem de enfrentar os habitantes de Canaã para tomar posse da terra. Otoniel também foi um exemplo de bravura, como indica o significado do seu nome, leão ou força de Deus. Foi em razão de sua coragem que este guerreiro conquistou Debir e obteve o direito de casar-se com Aquisa, filha de Caleb. Percebe-se que Otiniel foi um líder antes de ter um cargo. Antes de ser designado como juiz em Israel, ele já vinha exercitando sua liderança no meio do povo. Isso mostra que, independentemente da posição ou do cargo que alguém ocupa, é possível liderar. Afinal, líderes influenciam, inspiram, guiam e apoiam outras pessoas. Antes de ser rei, Davi foi líder no aprisco. Antes de ser governador, José foi líder na prisão. Antes de ocupar um alto cargo da Babilônia,
Daniel foi líder entre seus amigos. Na perspectiva bíblica, a liderança começa com um serviço humilde. O verdadeiro líder não busca reconhecimento pessoal, mas deseja indicar, edificar e guiar outras pessoas para o cumprimento do propósito de Deus. Esse é um legado que tomamos aí de Otoniel, né? Deixa eu só ver se eu... Casamento e princípio. Diferentemente dos israelitas que desobedeceram ao Senhor, ao se casarem com mulher de Cananeia, Otoniel demonstrou virtude ao unir-se a uma jovem do seu próprio povo que compartilhava o mesmo princípio e valores. Áquisa, sua esposa, também se destacou como uma mulher sábia e virtuosa, à semelhança da mulher exemplar descrita em Provérbios 31:10. Após dialogar com o marido, mostrando a importância da comunicação conjugal, ela dirigiu-se a seu pai, Caleb, e pediu um campo com fonte de água. Seu pedido justo e sensato foi prontamente atendido. A atitude de Áquisa ensina sobre confiança, iniciativa e a busca por bênção legítima, enquanto o casal, como um todo, ilustra princípios fundamentais para um casamento abençoado: fé, parceria, sabedoria, propósito comum diante de Deus. Por último, capacitados pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, Deus não somente levantou Otoniel, como também lhe revestiu com seu Espírito. A exemplo dos discípulos, que diz quando Deus enviou eles, na sua primeira missão evangelística, diz a Bíblia que ele deu autoridade para que eles pudessem ser eficazes, como foi, e trouxeram um relatório positivo na volta. Isso indica que ele foi capacitado sobrenaturalmente para liderar e realizar a obra de Deus. Essa é uma característica de outros juízes de Israel, mostrando a forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no sentido de habitar episodicamente seu servo para missões específicas. É nesse aspecto que os juízes foram líderes carismáticos, isto é, capacitados e dirigidos pelo poder de Deus para cumprir o seu desígnio. Esta capacitação resultava de uma experiência direta com o Espírito de Deus, que concedia unção e força sobrenatural para agir. A capacitação do Espírito hoje, a ação do Espírito na vida dos juízes, prenunciava o grande trabalho do Espírito na vida do Messias. Ou seja, essa é a questão do Espírito Santo no livro de Juízes, tá bom, gente? E nós, últimos dias. Na atual era da igreja, o Espírito de Deus habita permanentemente todo crente regenerado. Mas também, a partir do Pentecostes, em Atos 2, o Espírito foi derramado sobre os discípulos de Jesus para testemunhar com poder e ousadia. O batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior e distinta da regeneração, por meio da qual o crente é revestido de poder para pregar a palavra de Deus no mundo. Na atual dispensação, o Senhor também concede dons ministeriais espirituais para a edificação da igreja, inclusive para o exercício da liderança. Um período de paz, capacitado pelo poder do alto. Daniel parte para a batalha contra o rei da Mesopotâmia e alcança a vitória. Como resultado, segue-se um período de 40 anos de paz para Israel. O termo hebraico utilizado nesse texto é shakat, ou scat, que não se refere apenas à ausência de guerra, mas expressa uma condição de sossego, repouso, cessação da agitação. Isso demonstra que a atuação dos homens cheios do Espírito de Deus contribui não apenas para o livramento espiritual, mas também para a pacificação social e a estabilidade da vida cotidiana. A Bíblia revela, assim, que os salvos não vivem à parte da sociedade, mas têm com ela um compromisso de testemunho, justiça e promoção da paz como fruto do Espírito Santo. Concluindo a história de Otoniel, nos ensina que a aprovação fortalece a fé, que o arrependimento sincero move o coração de Deus e que a liderança verdadeira é exercida com humildade, serviço e capacitação pelo Espírito Santo. Daniel destacou-se não apenas por sua bravura, mas por sua obediência e fé, sendo instrumento de livramento e paz para Israel.
Seu casamento com Áquisa também ilustra os valores de uma união fundamentada em fé, diálogo e propósito comum diante de Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Pela esperança que temos, Pai, de que a qualquer momento o Senhor há de nos buscar mediante, Senhor, a pessoa bendita do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos te agradecer por este momento, por todo o tempo que aqui passamos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes, Senhor, não ser um crente dúbio, de dois pensamentos ou de situações diferentes, de testemunhos totalmente, ó Pai, contrários ao que declaramos ou à confissão de fé que temos feito e a confissão de fé que todos conhecem. Senhor, próximo de nós, tem misericórdia de nós, nos abençoa, nos ajuda, é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.